Primeiro capítulo, renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que meus amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma, pobre e imperfeita, na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. A maneira do avião, pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto, o avião quebrara a concha das antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me ao organismo espiritual, ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Não sei se o perispírito tem organismo, né? É um envoltório fluídico do espírito, mas tudo bem. Pela primeira vez, cataloguei os adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, mas não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei a esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã que deveria auxiliar quando eu estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara os meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do novo conhecimento, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. O que é correto, né? Acho que todo ente querido que desencarna é sempre assim. Compelido à destruição dos meus castelos do exclusivismo injusto, senti que noutro amor se instalava em minha alma. Órfão dos afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito altas e as do meu interesse isolado. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhes o ensinamento misterioso do grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, nós já vimos em nosso lar que não há colônia espiritual. Não existe isso na codificação espírita, né? 87 no Livro dos Espíritos, 1012 no Livro dos Espíritos e nas demais 1012A. Não há colônias. A coletividade do ensino dos Espíritos traz essas informações, que não há nenhuma colônia, nenhuma cidade. Eu vou até fazer uma paradinha aqui e vou ler. Vamos ver aqui. Não custa. Aqui, ó, é da febre, tá? Isso aqui tudo é da febre. Eu vou pegar aqui
Aqui, ó. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta dos espíritos: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. A obsessão aqui. Nós estamos fazendo desobsessão em casa espírita para quê? Sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso, há regiões interditas aos menos adiantados. Vamos lá na 1012. Custa nada. 1012. Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus méritos? Foi feita novamente a pergunta. E a resposta: já vos respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa e outra. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Para espírito, não há região, não há cidade, não há umbral, não há paraíso, não há nosso lar, não há alvorada nova. Não tem, gente. Não sou eu que estou dizendo não, é a codificação, são os espíritos. Uma coletividade de espíritos é que vem dizer que não tem. Aqui, a 1012A. De acordo, então, com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina? De novo a pergunta, semelhante. São simples alegorias, responde o Espírito. Os Espíritos. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Um adendozinho de Allan Kardec. A localização absoluta das regiões de penas e de recompensas só na imaginação do homem existe. Só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. 1012A, nesse livro aqui da FEB, do senhor Guilhom Ribeiro. Nova visão. Então não há, Não há. Vamos voltar então à leitura dos mensageiros. A colônia espiritual que me abriga generosamente revela novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas dos pássaros, o sussurro do vento e a luz do sol parecia-me dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Se não tem colônia, gente, muito menos pássaro. 600 no livro dos Espíritos e 283 no livro dos Médiuns. Eu não vou ler lá não, porque isso já foi falado. Não tem, mas é só vocês conferirem. Não há pássaro, não há planta, não há nada disso. A conversação espiritualizante, a vida espiritual, inexprimível dela, abria-me novos pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me torna incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornasse-me indispensável.
Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores, mas agora perdera totalmente a paixão pelo assunto de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da providência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil, identificando-me essa nova e profunda transformação. Falou-me Narcisa, certo dia: André, meu amigo, você vem fazendo um trabalho de renovação mental. Em tais períodos extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembra-se da meditação do Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de tais criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que desceram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens velhas das estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada, raios de alvorecer divino, mas vazia de sentimentos do mundo, que enchem ou que encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto a situações de natureza inferior. Sentia-me liberto dos pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Pois é, ali atrás eu estava estimulado. Interessante isso, né? Pelo menos no nosso lar era uma loucura. Perdeu o estímulo. Mas fazer o quê? Minha devotada amiga acertara. Meu coração era muito bem. Era um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Eu fico imaginando, gente, como tem um amigo meu, um companheiro de estudo, ele diz o seguinte: e aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Como é que fica a situação delas? Para quem é esse ensino? É para a humanidade o que Jesus trouxe? É para a humanidade ou para quem é cristão? Ou se diz cristão? Seria bom que pensássemos nisso, né? Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos de raciocínio, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação por si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescermos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia.
E conhecendo o teu temperamento de homem e amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: ele aqui não é mais homem, ele já é um espírito. Essas expressões, elas não condizem com o raciocínio espírita. Você deixa o corpo e o espírito habita o corpo para se movimentar na matéria. O corpo fica é espírito. Quem movimenta o corpo é o espírito. Né? O corpo é o homem. O que movimenta o homem é o espírito. Você tem trabalhado bastante nas câmeras onde me preparo. Por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis do homem, acompanhado por todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmeras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas me abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Segundo capítulo. Aniceto. Comunicando os meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho. Isso nós vimos em nosso lar. O espírito tem horas de trabalho. Aqui em nosso lar, em André Luiz. Né? Bônus horas. Para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo como instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amália, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado o coração. Novo setor de luta desdobrar-se-me-ia a alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar está cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade a um novo aprendizado? Além disso, certo de minha volta à carne, em futuro, talvez não distante, a providência constituiria relação de profundo interesse ao meu novo aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada a esperança, iluminava meus sentimentos, aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo. Parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperados anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luta da fraternidade por meio do serviço das criaturas. À noite fui procurado por Tobias, para sempre generoso, trazendo-me a confortadora quiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo
conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Aqui a gente percebe que ele vai criando uma situação de trabalho, da felicidade, você se purifica através do trabalho, né? O enredo do livro é esse, em todos eles, através da mediunidade. Mas isso daqui a pouco a gente fala. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Não há árvores frondosas no mundo dos espíritos, a menos que o espírito traz essa notícia, né? Não por outros, mas por ele mesmo. É a impressão dele. Como aqui tem outros que estão participando desse ato dele, é um pouco estranho, muito estranho, porque na comunicação que os espíritos trazem na codificação não existe isso. Eles não validam isso. A codificação apareceu no mundo em 1857. Esses livros começaram a aparecer depois de 1939. Certo? Complicadíssimo isso aqui. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Apresentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade e inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideias sacrossantas. Muito sereno recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me, de quando em quando, olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico. Eu não sei porque que um ex-médico, um médico no mundo, tem privilégio na erraticidade. Não sei o que ele cura lá, porque não há corpos. Espírito não tem corpo, tem um envoltório. Mas aqui tem. Ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores do plano espiritual. Depois de examinar com atenção a orientadora do Zil, não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Se você sabe que estamos aqui na instituição de homem novo, de novo, não é espírito, é homem. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto às nossas responsabilidades, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometo-me mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui num concurso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas em nossa personalidade inferior. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares constantes de 50 lugares para aprendizes. No entanto, dispõe de 3 vagas. A imensa atividade de instrução necessária a servidores de cooperação em socorros urgentes na terra
Orientadores há que se fazem acompanhar no serviço da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto um processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas, nos dias de aplicação, na crosta, não me faço seguido de todos. O que essas pessoas fazem no mundo dos espíritos? Qual que é a necessidade? Católico, médico, professor, enfermeira. Para que isso? Vamos ver. Naturalmente, não se negará a engenheiro ou a operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendam a paisagem das realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar nos quadros espontâneos e no tempo vasto que cada um aufere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo. Não é só benefício dos que necessitam que nosso concurso fraternal, como também em favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito das suas palavras, Aniceto continuou. Espírito não fala, não tem palavra articulada. Tudo pensamento. E pensamento não é matéria. Vou lembrar mais tarde esse assunto. Pensamento não é matéria. Quem pensa é o espírito, não é o corpo, não é o nosso cérebro. É o espírito através do perispírito. Nosso espírito está nesse corpo através do perispírito, que é um envoltório semi-material. Ele tem as propriedades do mundo onde nós vivemos. Só por isso. Esse método, na visão visa apenas criar obrigações para os outros. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e na educação de mim mesmo. Como se o ministro fosse atrapalhar ele a fazer isso. Interessante. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será uma honra para mim a possibilidade de acompanhá-los a receber suas determinações. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã, e dirigindo-se a Tobias acrescentou. Encaminhe nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Aqui começa a parte interessante desse livro, no capítulo 3. Essas são as questões. Esse capítulo provavelmente vai demorar um pouco, porque ele é muito interessante. Mas vamos lá. Capítulo 3. No centro de mensageiros.
No dia seguinte, uma coisa interessante, no nosso lar, como aqui nos mensageiros, a gente não observa, eu não observei, a lembrança dele de outras vidas passadas, como espírito. É como se ele estivesse reencarnando, ou tivesse desencarnado, a primeira vez. Ele não tem um passado, ele pelo menos não conta esse passado. Eu não observei isso. Não sei porquê. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei ao centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o circo pessoal. Deslumbrado, atingi uma série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas nesse departamento da colônia espiritual. Não creia esteja reunida as instituições nos edifícios sob nossos olhos. Temos nessa parte tão somente administração central e alguns pavilhões destinados no ensino e à preparação em geral. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? André pergunta. Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha encontre aqui localizado o serviço Correio Simplesmente. O centro de Correio Simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Para mim era só umbral. Agora nós temos as trevas também. Novidade aqui. Acreditaria, porventura, que num trabalho, tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vêem fazendo as mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos dos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão somente a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores que saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros no conforto espiritual encaminham-se para círculos carnais em quantidades consideráveis, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Isso aqui é muito sério. Pelo menos eu acho muito sério. O sujeito sai de lá com preparo de mediunidade e doutrinação. Primeiro que Allan Kardec, os espíritos, eles não se referem a doutrinadores, mas a evocadores. No original, em francês, no livro dos médiuns, é evocadores, não é doutrinadores. Essa palavra, doutrinação ou doutrinador, ela não tem lugar na codificação espírita. Não tem essa necessidade. Ela é vazia lá. Porque na codificação espírita não tem desobsessão. Existe um capítulo no livro dos médiuns que fala sobre da obsessão. Tem as causas e os meios de afastá-la. Tudo explicadinho. Então, não se faz necessário na codificação espírita essa palavra, né? Ela não tem sentido. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, o trabalho do esclarecimento espiritual deve estar muitíssimo adiantado no mundo. Fixou Tobias a expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita.
saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam da renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Qual que seria, então, a função do doutrinador? Ele vai nascer como doutrinador para quê? Para doutrinar quem? Espíritos. Que é o que se sabe, os doutrinadores, eles doutrinam espíritos. Se eles estão lá, eles estão vindo aqui vão nascer para doutrinar espíritos que já estão na erraticidade? Por que não doutrinam lá? Por que tem que encarnar? Qual que é a necessidade disso? Por que tem que nascer médium para fazer esse tipo de coisa? Porque o médium é isso. É um intermediário entre espíritos e homens. Para que formar médiuns no mundo dos espíritos? Por que eles não esclarecem esses espíritos lá, que é muito mais fácil? Talvez André Luiz não saiba, mas a comunicação entre espírito e os homens encarnados, o espírito encarnado, é difícil. Kardec vai explicar isso lá no Livro dos Médiuns. Não é muito mais fácil? Eles já estão no mundo dos espíritos. Qual que é a necessidade disso? Ter que encarnar para doutrinar espírito. Realmente isso aqui é confuso. Ele tenta passar um ensino que não tem sentido. Não tem sentido. Né? Até me perdi aqui, ó. São instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem enxadas e trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta o espírito de serviço do cultivador, o ganho da enxada será inevitável à ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Não existe em doutrina espírita faculdade psíquica. Faculdade psíquica é do homem. Isso é o que a parapsicologia estudou durante mais de 100 anos e não conseguiu provar nada. São termos da parapsicologia, psique humana. A mediunidade é perispírito a perispírito. São dois tipos de mediunidade, são dois tipos de manifestação. A física e a inteligente. A manifestação física precisa do médium por questões do seu corpo, da vibração do seu sistema nervoso. Mais compacto ou menos compacto. As manifestações inteligentes é um corpo menos compacto. A manifestação física é um corpo mais compacto, onde o espírito ele tira o fluido animal do homem para fazer as suas manifestações. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Só estudar lá, gente. Isso aqui não pode ser um ensino espírita. Não tem nada a ver com doutrina espírita, com o Livro dos Médiuns. Em Kardec, mediunidade é outra coisa. Certo? Não é. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, no entanto, se o dono não consegue olhar além dos seus interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as suas balizas, suas batalhas.
que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades, os reveses da linha de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades muito valiosas. Isso aqui também é um problema, porque o médium, ele não é dono da mediunidade. O dono da mediunidade é o espírito que ele usa a faculdade do médium. E, inclusive, a revelia do médium. Então, não tem fracasso. Aqui, ó, Livro dos Médiuns. Vamos ver aqui, ó. Teoria das manifestações físicas. Pergunta 15. O espírito, Kardec perguntando, o espírito pode atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium, os espíritos respondendo. Isso significa que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. Os espíritos extraem delas como se extraíssem de uma fonte. O fluido não tem psique humana, não tem psique, não tem nada de psique humana. Fluido animalizado, de que necessitam, é disso que provém os fenômenos. É perispírito a perispírito. É por isso que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso. Principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. Isso aqui invalida, esta pergunta aqui, ela invalida essas informações da queda de médium, trabalhador da mediunidade que nasce para poder porque tem uma tarefa, tem aí um ministério e não consegue. Na codificação, e isso aqui é um livro traduzido pelo senhor Evandro Noleto de Bezerra, da FEB. Está no livro da FEB, a mesma que publicou esse livro. Isso é uma contradição. Então, essas informações de trabalho, extenuante, isso aqui não é verdade. Não se confirma na codificação. Né? Não é verdade. Vê. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fosse preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se nos círculos do culto externo da atividade religiosa. Queremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui máxima edificação. Em verdade, todo ato humilde é amor, é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar a manutenção e a limpeza dos vasos, o que não é verdade, gente. Não para esse princípio. Nós temos sempre que buscar as nossas virtudes. Sempre, porque isso é uma lei de Deus. A virtude é uma lei de Deus. Então a gente tem sempre que procurar, independente de mediunidade, de sermos médiuns ou não. A mediunidade nada tem a ver com isso. Né? Olha, já até perdi aqui, ó. Nova
das bênçãos, considerar a limpeza dos vasos. Para recolhê-las é dever do que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. O que não é verdade. O que não é verdade. Jesus ensinou as leis de Deus, as leis da vida. Isso aqui é um outro contexto, é um outro conceito. Isso aqui não é espírita, não faz parte do ensino espírita. Sem contar que foi escrito de maneira individual. Não houve aqui coletividade nesses livros, né? Vamos lá. Pelo menos este é o programa da nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos aqui ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Isso também é outro engano. Isso não é verdade. Nós não somos criminosos do pretérito. O que Kardec diz, o que os espíritos dizem, é que quando você desencarna, você vai encarnar novamente e vai começar de onde parou. Pronto. Ponto. Não é nem pronto, é ponto. Você começa de onde parou. Não tem ninguém te apontando o dedo, dizendo que você é criminoso, que você caiu, que você tem queda. Você não tem com que se envergonhar. Não sei de onde essas ideias surgem. Felizmente não sei. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado e nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos para ver. O que também não é verdade. Nós trazemos no nosso íntimo aquilo que nós somos. É o que nós somos. Nós atuamos no mundo material mediante o que nós somos e vamos adquirir novos conhecimentos, novas virtudes. Isso vai do caráter de cada um, da condição espiritual de cada um. Não tem erro, não tem crime. É um engano quando alguém diz isso. Isso aqui é um engano. Na codificação espírita não tem essas informações, elas são contrárias a isso. A essa altura alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam o vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Espírito não fala, não tem voz, não tem palavra articulada. Os espectros do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores e delicados e deliciosos perfumes. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontando por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas. E em palestras vibrantes. Aqui onde é que estão as palestras? Ensinando a pessoas a fazer palestras. É daqui que surge. Em pequeno grupo, que me parecia manter a conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava um novo aluno desde manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados, volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente, notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou um auxiliar de serviço. Chame-o Vicente, em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Aprendiz médico. Não sei o que médico faz no mundo dos espíritos.
Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André é o nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema gentileza e generosidade, e após encorajar-nos com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando devemos procurar para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao nosso novo candidato os regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Eu acredito, as pessoas também acreditam, aliás, eu acredito que não há, porque a informação dos espíritos é que não há um corpo espiritual, há um envoltório. O corpo espiritual do que traz aqui sai lá de Paulo, né? As cartas de Paulo. Então, Paulo falava de Jesus, não tinha conhecimento de espiritismo, e os espíritos vieram muito depois, trazendo aí a informação de que o que o espírito tem é um envoltório fluídico, que não há órgãos. Nós já vimos também no estudo em nosso lar, né? Espero então que as pessoas aproveitem, que possam conferir. Pegue os 2 livros e confiram. Antes de fazer uma crítica severa a esse vídeo, confiram lá. Tragam os erros que eu, porventura, possa ter tido, né? Mas está aqui os livros que eu estou estudando, né? Então, esse princípio, esse sistema, ele não tem valor para espiritismo. Para espiritismo. Em outro contexto, não falo nada, está tudo bem. Mas aqui, em doutrina dos espíritos, ele não tem valor. Então, no próximo vídeo, nós vamos para o 4º capítulo, tá? Até lá, tudo de bom. Muito obrigado pela atenção.